Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, 16 de março de 2026. Quarta semana da Quaresma. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías 65, 17 e 21. Assim fala o Senhor: Eis que eu criarei novos céus e nova terra, coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 29. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes, quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa, Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Evangelho. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis, então o Senhor, nosso Deus, convosco estará. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 4, 43, 54. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus disse-lhe: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A profecia de Isaías 65, 17 e 21 nasce num contexto histórico muito concreto, o pós-exílio babilônico. O povo de Judá retorna a Jerusalém depois de décadas de destruição, perda de identidade política, crise social profunda e fratura religiosa. Geograficamente a terra está devastada. Politicamente não há mais autonomia real, pois a região vive sob domínio persa. Socialmente há desigualdade, insegurança e frustração. Culturalmente o povo tenta reconstruir suas tradições em meio à influência estrangeira. Religiosamente, surge a pergunta dolorosa sobre a fidelidade de Deus diante do sofrimento vivido.
É nesse cenário de ruínas materiais e espirituais que o profeta anuncia não apenas uma restauração parcial, mas algo radicalmente novo, novos céus e nova terra. A linguagem aponta para uma recriação, evocando Gênesis, para afirmar que Deus não se limita a consertar o passado, mas inaugura uma realidade totalmente renovada, onde a memória da dor não define mais o presente. Do ponto de vista social e humano, o texto responde às feridas mais concretas da época: morte prematura, insegurança habitacional, trabalho sem frutos e futuro incerto. A promessa de longevidade, de casas habitadas por quem as constrói e de vinhas cujo fruto é desfrutado expressa justiça social e dignidade restaurada. Não se trata de uma espiritualização abstrata, mas de uma esperança encarnada na vida cotidiana. Deus se revela como aquele que se alegra com o seu povo, rompendo a imagem de um Senhor distante ou indiferente. A alegria divina e a alegria humana se entrelaçam, mostrando que a salvação bíblica envolve relação, comunhão e vida plena, não apenas cumprimento de ritos. Teologicamente, esta leitura aponta para uma escatologia já inaugurada, mas ainda não consumada. Embora use imagens históricas compreensíveis ao povo de Isaías, o texto ultrapassa aquele momento e abre o horizonte para a plenitude do reino de Deus. Na tradição cristã, essa promessa encontra seu cumprimento em Cristo, especialmente na sua Páscoa. A liturgia atual, ao proclamar este texto, convida a Assembleia a reconhecer que os novos céus e nova terra começam onde Cristo vence o pecado e a morte e se tornam realidade sacramental na vida da Igreja. Cada Eucaristia antecipa essa alegria prometida, onde o pranto é silenciado pela esperança e a morte já não tem a última palavra. Na dinâmica litúrgica, Isaías 65 dialoga profundamente com o tempo que a Igreja vive, sobretudo em contextos de conversão e esperança, como a Quaresma ou tempos de crise social. A palavra proclama que Deus continua criando o novo mesmo quando a comunidade ainda vive entre escombros. A liturgia, ao atualizar essa promessa, não permite que o cristão se acomode nem no pessimismo nem numa espiritualidade desencarnada, mas o coloca diante de um Deus que age na história e chama a colaboração humana. Pastoralmente, este texto provoca a comunidade a ser sinal concreto dessa nova criação. Se Deus promete um mundo onde ninguém constrói para outro usufruir, a Igreja é chamada a denunciar estruturas injustas e a promover solidariedade real. Se Deus sonha com uma vida longa e digna para todos, a pastoral não pode ignorar os pobres, os doentes, os idosos e os que vivem sob múltiplas formas de exclusão. Além disso, a promessa de que as coisas passadas serão esquecidas, não significa negação da história, mas cura da memória. Na prática pastoral, isso se traduz em processos de reconciliação, acolhida e reconstrução da esperança, ajudando as pessoas a não viverem prisioneiras de traumas, fracassos ou culpas. Assim, Isaías 65 não é apenas uma palavra de consolo futuro, mas um chamado urgente para que já hoje, a comunidade cristã viva e testemunhe os sinais dos novos céus e da nova terra que Deus continua criando. O Salmo 29:30 prolonga e interioriza em chave orante a grande promessa anunciada por Isaías, fazendo passar da visão profética coletiva para a experiência pessoal e comunitária da salvação. Se na primeira leitura Deus proclama que cria novos céus e nova terra, e elimina definitivamente o pranto, o salmista testemunha que essa obra criadora já se manifesta na história concreta quando o Senhor levanta o ser humano dos abismos e o livra da morte. A geografia simbólica do Salmo, o abismo à noite, o pranto, reflete a condição existencial do povo que voltou do exílio, ferido e ameaçado, mas agora capaz de reconhecer que a ira é passageira e a bondade de Deus é permanente, como Isaías havia anunciado. Liturgicamente, o refrão "Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes" transforma a promessa escatológica em louvor atual. O Deus que criará a alegria definitiva é o mesmo que hoje transforma o lamento em dança.
Teologicamente, o Salmo confirma que a nova criação não é apenas futura, mas começa sempre que Deus intervém para restaurar a vida, antecipando na experiência do fiel aquilo que Isaías descreve em plenitude. Pastoralmente, este texto ensina a comunidade a rezar a própria história à luz da fé, ajudando os fiéis a reconhecerem que mesmo quando à tarde vem o pranto, a manhã da alegria já desponta, sustentando a esperança e educando o coração para o louvor constante, mesmo em meio às fragilidades do caminho. O Evangelho de João 4, 43, 54 situa-se geograficamente entre a Samaria, a Galileia, Caná e Cafarnaum, regiões marcadas por tensões culturais e religiosas no século I. A Galileia era uma área periférica, economicamente frágil e desprezada pelas elites religiosas de Jerusalém, enquanto Cafarnaum abrigava estruturas administrativas ligadas ao poder político, como funcionário do rei, provavelmente a serviço de Herodes Antipas. Esse detalhe revela o contraste social presente no relato. Um homem ligado ao poder recorre a um pregador itinerante da periferia, reconhecendo nele uma autoridade que ultrapassa a política e a medicina da época. Culturalmente, a mentalidade dominante valorizava sinais visíveis e intervenções imediatas, o que explica a insistência do pai para que Jesus descesse até sua casa. Religiosamente, o texto evidencia a dificuldade de acolher o profeta pela fé e não apenas pelo espetáculo, como o próprio Jesus observa ao dizer que muitos só creem diante de sinais e prodígios. Nesse contexto, o evangelista João apresenta este milagre como um sinal, isto é, uma ação que revela algo mais profundo sobre a identidade de Jesus. Diferente dos relatos sinóticos, aqui a cura acontece à distância somente pela palavra. Isso rompe expectativas culturais e religiosas da época, pois demonstra que a vida não depende da presença física, do lugar sagrado ou de rituais específicos, mas da confiança na palavra eficaz de Cristo. A progressão da fé do funcionário é central. Ele parte da necessidade desesperada, passa pela obediência confiante. O homem acreditou na palavra de Jesus, e chega à fé madura que envolve toda a sua família. Assim, o sinal não se limita à cura do corpo, mas gera vida nova, comunhão e adesão plena a Jesus. Teologicamente, este evangelho dialoga profundamente com a primeira leitura de Isaías e com o Salmo. Se Isaías anuncia que Deus cria uma realidade onde a morte prematura não domina mais, João mostra essa promessa começando a cumprir-se em Jesus, que devolve a vida onde ela parecia perdida. A liturgia atual, ao proclamar este texto, convida a comunidade a perceber que os novos céus e a nova terra não são apenas uma esperança futura, mas uma realidade inaugurada pela palavra de Cristo que gera vida mesmo à distância, mesmo quando tudo parece decidido pela morte. A centralidade da palavra na liturgia, especialmente na proclamação do Evangelho, reforça essa verdade. É a palavra escutada e acolhida na fé que transforma a realidade. Do ponto de vista pastoral, este texto oferece uma aplicação muito concreta para a vida das comunidades hoje. Ele desafia uma fé baseada apenas em milagres imediatos, emoções fortes ou soluções rápidas, convidando a um caminho de confiança perseverante na palavra do Senhor. Em contextos marcados pela dor, pela doença, pela violência ou pela insegurança social, o Evangelho ensina que nem sempre veremos Jesus descer como esperamos, mas somos chamados a crer que sua palavra continua eficaz e geradora de vida. Além disso, a conversão do Pai que leva toda a sua casa à fé destaca a dimensão comunitária da salvação. A fé vivida com coerência e confiança torna-se testemunho que evangeliza. Pastoralmente, isso se traduz em formar comunidades que escutam, acreditam e caminham sustentadas pela palavra, ajudando as pessoas a passar do medo à esperança e da busca por sinais à fé madura que reconhece: teu filho está vivo. Irmãos e irmãs, à luz das 3 leituras, a palavra proclamada hoje revela um Deus que cria vida onde parecia haver apenas ruína,
que transforma o pranto em alegria e que faz a vida florescer pela força da sua palavra acolhida com fé. Isaías abre o horizonte de um mundo novo querido por Deus. O Salmo põe nos lábios do povo a ação de graças de quem já experimenta essa libertação. E o Evangelho mostra que essa novidade se concretiza quando se confia na palavra de Jesus, capaz de gerar vida mesmo à distância. Em sintonia com a campanha da Fraternidade 2026, a liturgia nos chama a assumir essa fé como compromisso concreto. Crer no Deus da vida implica cuidar da vida ferida, promover relações mais fraternas, defender a dignidade ameaçada e transformar estruturas que produzem morte e exclusão. Assim, a nova criação não fica apenas no anúncio ou no rito, mas se torna missão. Uma igreja que escuta, acredita e age, para que o mundo experimente já agora sinais de que o Senhor continua dizendo a tantos filhos e filhas: vive. Quando a campanha da Fraternidade 2026 nos convida a refletir sobre a moradia, a palavra de hoje ilumina esse tema de modo profundo e provocador. A promessa bíblica de construir casas para nelas morar revela que no projeto de Deus, a moradia não é mercadoria nem privilégio, mas condição essencial para a vida digna e para a alegria do povo. A casa na Escritura é lugar de proteção, de convivência, de fé transmitida e de encontro com Deus. Por isso, negar moradia é ferir a própria obra do Criador. À luz do Evangelho, compreendemos que crer na palavra que gera vida implica também comprometer-se com realidades concretas como o direito à terra, ao teto e ao lar seguro, especialmente para os mais pobres. Em chave pastoral, essa reflexão desafia nossas comunidades a não se calarem diante da exclusão habitacional, a apoiarem iniciativas solidárias e a transformarem a fé celebrada em ações que promovam justiça, para que cada casa seja sinal da nova criação e cada família possa experimentar em seu lar a alegria em poder dizer como funcionário do Rei: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oremos. Senhor Deus da vida, que falais no silêncio e recriais o mundo pela vossa palavra, nós vos bendizemos porque não vos contentais com os escombros da nossa história. Quando a memória da dor insiste em permanecer, vós anunciais novos céus e nova terra. Quando a cidade chora, vós a chamais de alegria. Quando a vida parece curta e frágil, vós a envolveis com promessa de plenitude. Vós sois o Deus que não se afasta das ruínas, mas nela semeia futuro, e fazeis nascer esperança onde só havia cansaço e medo. Nós vos louvamos porque desceis aos nossos abismos e nos levantais com ternura. Quando a noite do pranto nos visita, vossa misericórdia prepara a manhã da alegria. Quando o coração vacila, vossa fidelidade permanece. Transformai, Senhor, nossos lamentos em dança, nossas feridas em fontes de louvor, e ensinai-nos a reconhecer vossa mão que salva mesmo quando não a vemos. Que nossa vida inteira se torne um canto agradecido, porque nos livrastes e nos devolvestes a dignidade de viver. Jesus, palavra viva do Pai, nós cremos no poder do vosso dizer. Mesmo quando não vos vemos caminhar até nossas casas, sabemos que vossa voz atravessa distâncias, vence a morte e faz a vida renascer. Aumentai em nós a fé que confia antes de ver, que caminha sustentada pela promessa e que transforma o medo em entrega. Que, como Pai do Evangelho, também nós abracemos a fé e levemos conosco aqueles que amamos, fazendo do nosso lar um espaço de vida, cura e comunhão. Espírito Santo, sopro da nova criação, conduzi a vossa igreja a ser sinal desse mundo renovado. Que nossas comunidades sejam morada acolhedora, onde ninguém seja esquecido, onde o pranto encontre consolo e a esperança tenha teto seguro. Fazei de nós instrumentos da vossa paz e da vossa justiça, para que já agora, o mundo experimente algo dos novos céus e da nova terra que preparais. A vós, Deus da alegria e da vida, honra, louvor e gratidão, hoje e para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.